Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir. Eu estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso de Brasil 4, dessa vez com uma reflexão continuando a reflexão sobre os partidos políticos, né? Eu queria começar lembrando aquela advertência que uma vez nos fez o Mark Bloch, né? Naquele livro que se tornou antológico, um livro escrito praticamente de memória, né? Chamado Apologia pela História, ou Uma Introdução à História, foi como mais conhecido aqui no Brasil. É um livro muito interessante, realmente um livro introdutório, mas que carrega uma erudição muito forte, e lá, bem no comecinho, ele tem dois blocos, dois itens que ele chama Conhecer o Presente pelo Passado, Conhecer o Passado pelo Presente, em que ele faz a advertência sobre a questão fundamental do historiador, que é estabelecer um estreito diálogo entre o presente e o passado todo o tempo. A história só funciona se ela tiver olhos para o presente, seja no que concerne ao conteúdo produzido, o interesse e a relevância social do conteúdo produzido, seja no que concerne às motivações e aos fundamentos que geram o conhecimento produzido. Então, nessa advertência, o Mark Bloch conta que ele fazia uma viagem a Estocolmo com a Henri Hand, que é um grande historiador, e ele era um jovem aprendiz, o Henri Hand um pouquinho mais velho, e aí, logo que desembarcaram na estação em Estocolmo, ele fala, e agora, onde vamos? E o Henri Hand falou, bom, vamos à Câmara. Ouvi dizer que eles têm uma nova composição de Câmara. E aquilo, o Mark Bloch falou, olha, como eu manifestasse alguma surpresa no olhar, ele me esclareceu, né? Se eu fosse um antiquário, eu ia direto para um museu, mas eu sou um historiador. E o historiador precisa conhecer o modo como uma sociedade funciona para entender, eventualmente, o seu passado. O historiador se ocupa de coisas vivas, né? E é esse mote introdutório que eu queria introduzir para a gente conversar um pouquinho sobre os partidos, né? Na aula passada, na exposição passada, a gente conversou bastante já, eu apresentei um pouco da estrutura, né, confusa e não orgânica da vida partidária brasileira, lembrando que as siglas às vezes significam muito poucos, elas muito frequentemente cambiam de ideologias e planos, e, para dizer a verdade, os caciques partidários têm uma força grande, mas ainda assim eles não têm uma força absoluta, né? Um exemplo que eu particularmente queria abordar com vocês hoje tem um pouco a ver com dois personagens muito distintos no tempo, mas oriundos de uma mesma realidade sociopolítica, e que não pode ser vista sobre o crivo do preconceito, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o coronelismo do Vitor Nunes Leal, e, por incrível que pareça, o Ciro Gomes vai ser a última pessoa da qual eu vou falar, né? Eu vou falar das práticas coronelistas que nasceram durante a monarquia, seguiram vivas na Primeira República, ali elas se tornaram uma força muito grande. A Revolução de 30 e o Estado Novo tentaram acabar com elas, mas elas misteriosamente ressurgem como uma fênix, né? Ou como dizia o Galileu, né? E pur si muove, ou seja, parece que está tudo morto, parece que renegou-se uma parte do passado político brasileiro, mas na verdade esse passado retorna o tempo todo, né? Eu acho que era essa um pouco a argúcia e a inteligência do Sérgio Buarque de Holanda, quando naquele capítulo que eu indiquei para vocês, A Nossa Revolução, ele dizia que a Revolução Brasileira ia ser uma revolução urbana. Só haveria esperança quando a urbanização e um novo modo de vida se completasse, né? Eu acho que ele tinha muita sabedoria nessa previsão. O historiador não costuma ser previsão, não costuma fazer previsão, não costuma ser oráculo, mas nesse caso me parece que o Sérgio Buarque aceitou em cheio. Nós ainda estamos à espera dessa mudança profunda no modo de vida. Mas voltemos lá. Primeiro ao fato presente que chama atenção, né? E eu espero conseguir amarrar lá no finalzinho.
Vocês todos têm percebido pela mídia, e aí, de novo, a advertência do Henri Pirenne, né? Historiador que não lê, não assiste ou não ouve jornal, é um historiador precário, né? Vocês devem ter percebido que há um movimento forte no interior do bolsonarismo de criar um programa chamado Bolsa Brasil, Renda Brasil, alguma coisa parecida, né? Para fazer isso, e ele percebeu a importância disso surfando na nova, entre aspas, popularidade que ele obteve no último resultado do Datafolha de pesquisa de aferição de popularidade, ele percebeu a importância que foi aquele projeto. É um golpe de sorte, né? O Bolsonaro é uma espécie de macunaíma do mal, né? Ele às vezes está no lugar certo na hora certa, né? Porque ele entrou para a presidência por um golpe de sorte, ele continua sendo, e aqui é uma questão de opinião, uma pessoa despreparada, mas ele tem muita intuição, né? Nisso, mais uma coisa, mais uma em que ele se irmana ao Lula, né? Os quesitos são muito diferentes, a sensibilidade social é muito diferente, mas o Bolsonaro é muito arguto, ele percebe rápido a realidade. Então, por exemplo, quando ele lançou a campanha dele à presidência, provavelmente ele não tinha alcance de que chegaria onde chegou. Mas havia, os teóricos todos falavam nisso, havia uma descrença muito grande com a política, havia. Então o discurso da negação da política colou, né? Eu não sou político, eu sou o Bolsonaro, eu sou um herói, né? Eu sou um mito de fundação novo. E isso, num certo sentido, é o que faz dele a projeção que ele tem hoje. Então ele começou a surfar nessa onda e percebeu o erro que ele estava cometendo, que era não qualificar os pobres, né? E por que eu chamo de um golpe de sorte? Porque se dependesse dele, do Paulo Guedes, o programa de auxílio governamental às pessoas desamparadas seria uma bolsa de R$200 durante 3 meses. Esse era o projeto original. O Rodrigo Maia e o Congresso, o Centrão, peitaram, bancaram para ver e propuseram 500. Aí ele, para capitalizar em cima, dobrou a aposta, foi para 600, parece um jogo de truco, né? No pagamento já da primeira parcela, ele percebeu uma mudança nos indicadores. E a partir daí, ele percebeu que ali tinha um projeto, né? Que era uma forma que ele teria, inclusive, de arrancar do lulismo tradicional alguns eleitores. E isso, o PT já está fazendo autocrítica, já tem saído aqui e ali várias manifestações dizendo que o PT está preocupado em recuperar os seus bolsões tradicionais de voto e apoios, né? Particularmente o PT está preocupado com a entrada do Bolsonaro no Nordeste, né? E essa entrada se dá basicamente a partir do programa Renda Brasil, né? Que vai se chamar Renda Brasil. Vejam, isso para ele é tão fulcral, é tão decisivo no seu projeto, na sua ambição de reeleição, que ele vai defenestrar o Paulo Guedes. Todo mundo já trata o Paulo Guedes em Brasília como uma espécie de morto-vivo. Toda aquela agenda liberal, toda aquela coisa das privatizações, toda aquela coisa da transformação já foi, né? O projeto agora é reeleição e ponto, né? Tem muita rachadinha ainda para explicar e para continuar recebendo, mas o projeto agora é reeleição, né? E, obviamente, para isso, um programa como esse que está sendo desenhado é muito útil, né? Eu, como militante social, como pessoa de esquerda e progressista que me considero, né? E queria citar o Marcelo Adnet no programa de ontem, falando um pouco sobre o seu próprio perfil político, e alguma hora ele adverte, olha, ser de esquerda não é ser petista, nem ser PCdoB, não. Ser de esquerda é ter uma atitude progressista em relação à sociedade. E ele falou uma frase que é lapidar, aliás, para um humorista é impressionante, um aforismo que eu queria que constasse na minha lápide, né? Tipo assim, como vários do Biló Fernandes e outros grandes humoristas dos anos 50, né? Ele disse, no Brasil não dá para não ser de esquerda, né? Se você mora no Brasil, é impossível não ser de esquerda. É uma frase lapidar, né? Porque mostra mesmo a percepção da iniquidade brasileira do ponto de vista dos seus
dos seus cidadãos, né? Aqueles que são sensíveis, aqueles que são de esquerda. Então vejamos, eu como militante de esquerda, eu sempre pugnei por um programa de renda mínima, que era aquele projeto anterior do Eduardo Suplicy, que ele ficava correndo atrás dos políticos, dos presidentes, dos ocupantes de cargos executivos, para que eles assinassem e propusessem circular, né? Que é um projeto extremamente moderno, é um projeto de renda negativa, ou seja, é o mesmo critério, o mesmo parâmetro do imposto de renda. Quem ganha mais de X reais paga um percentual pelo seu ganho, pela sua riqueza, pela sua situação de comodidade econômica. Quem ganha menos de um valor determinado passa a receber uma renda fixa do Estado, independente de qualquer consideração, né? Não precisa matricular filho na escola, não precisa... que é uma perspectiva válida também, era a perspectiva original de Bolsa, que foi criado pelo Cristóvão Buarque no Distrito Federal, que o PT copiou e deu uma dimensão nacional quando no poder e criou o Renda Família, né, o Bolsa Educação, depois virou Bolsa Família. Então tinha lá os critérios que são super válidos, não é por acaso, né? A obrigação de manter frequência escolar, de manter a criança na escola, é uma boa contrapartida. Mas o justo mesmo, se o país tivesse outro meio de resolver essas iniquidades, seria especificamente criar um programa de renda negativa, porque o Bolsa Família ele deixa de fora uma franja de cidadãos muito grande. Os que estão realmente na absoluta marginalidade, aqueles que são, nos Estados Unidos, seriam os homeless, né? Aqueles que não têm filho, que não têm contato com filho, que não têm residência fixa, que não têm, e que precisam de renda, do mesmo jeito, né? Ah, mas vai comprar cachaça. Não, ele já compra cachaça, seja como for, mendicando, etc. E a cachaça é um outro problema, né? Tem um que está realmente na miséria, está na linha da miséria e precisa ser apoiado. Isso é uma questão, né? E há programas sociais para cuidar de tudo isso, das crianças, da família. Só que teriam que ser programas de Estado e não programas de governo. Qual é a diferença entre programas de Estado e programas de governo? Os programas de governo, eles são flutuantes. Eles têm recursos alocados mediante prioridades governamentais, mediante critérios governamentais. E eles são uma porta aberta para o populismo, para o assistencialismo, para o retorno do coronelismo, que pelo que eu estou vendo vou precisar fazer um outro vídeo logo em seguida para retomar o fio narrativo, que de fato a tendência de ser prolixo é grande entre os historiadores e comigo particularmente. Mas o programa de governo, portanto, ele varia segundo flutuações políticas. Já um programa de Estado, né, é um programa constitucionalizado, é um programa que tem um critério, que tem uma construção republicana e universal e independente do governante, né? Só que ele não cria dividendos políticos, ele não cria a política do favor, ele não cria a política da troca. Então, por esse motivo, o PT, nos 13 anos que esteve no poder, com toda a sensibilidade social que teve, e não foi pequena a sensibilidade social que teve, não se ocupou de perenizar o Bolsa Família, não se ocupou de transformá-lo num programa de Estado, numa política de Estado, né? E isso agora está criando para ele uma ameaça, né? Está criando qual ameaça? O bolsonarismo criar um programa, sair na frente e associar ele. Não sei se será um programa de Estado, né? Acho até que periga ser, tá? E aí vai ser realmente uma grande inovação e vai ser uma garantia de entrar para a história, né? E dói para mim demais ter que dizer isso, quer dizer, um despresidente, que é o modo como eu o defino, uma pessoa claramente incapacitada para o cargo e despreparada para o cargo, entrar para a história por conta de um programa que deveria ter sido da esquerda, né? Mas eu vou parar por aqui, vou continuar logo na sequência retomando o fio da análise sobre o coronelismo.